Evangelho de Lucas. Nós vamos ler alguns versículos. Capítulo 4, versículo 14 em diante. Diz assim: E Jesus retornou para a Galiléia no poder do Espírito, e ali sua fama saiu por toda a região ao redor. E ele ensinava nas suas sinagogas, sendo glorificado por todos. E ele chegou a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do sabá, no sábado, e levantou-se para ler. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E tendo aberto o livro do profeta Isaías, ele achou o lugar que estava escrito. Então Jesus abriu o livro de Isaías e leu, versículo 18: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os de coração partido, os de coração quebrantado, e para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e para pregar o ano aceitável do Senhor. E ele, fechando o livro, o deu novamente ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos os que estavam na sinagoga estavam fixos nele. E ele começou a dizer: Nesse dia cumpriu-se esta escritura em vossos ouvidos. Que escritura? Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, as boas novas aos pobres. Ele me enviou para curar os que estão com o coração partido, quebrantado, machucado, e para pregar libertação aos cativos, aquele que está preso, que ele seja liberto, e restauração da vista aos cegos, para que aquele que não enxergasse possa ver, e para pôr em liberdade todos os que estão oprimidos, e pregar o ano do favor, o ano aceitável do Senhor. Esse texto, não sei se todos já o conheciam, é um texto-chave no ministério de Jesus e um texto-chave para você compreender o que nós vamos comentar um pouco e refletir um pouco nesses próximos domingos. Porque não é nenhuma descoberta que cada dia mais, a partir de você mesmo, você nota, você percebe quantas pessoas andam fragilizadas, machucadas, aonde qualquer coisa já está tudo doído, cada dia mais depressivas, cada dia mais oprimidas, cada dia mais panicadas, cada dia mais ansiosas. E essas doenças psíquicas, vamos dizer assim, nada mais são do que fruto de corações partidos, machucados, fragilizados. E um coração que é partido, machucado, quebrantado, e todos nós, de algum modo ou de outro, temos essas marcas, esses quebrantamentos, essas fragilizações interiores. Porque por melhor pai e mãe que você teve, por melhor ambiente que você cresceu,
e a gente sabe que não é todo mundo que cresceu nos melhores ambientes, mas ainda assim, nós estamos falando de gente relativa e gente, na maioria das vezes, machucada. E uma pessoa machucada, ferida, sempre fere. Pessoas feridas sempre ferirão pessoas. Pessoas machucadas sempre vão machucar outras pessoas. E se estabelece um ciclo doente na nossa sociedade, na nossa própria história de vida, porque quanto mais machucado a gente é, mais frágil a gente fica. E quanto mais frágil nós sejamos, mais expostos a novas machucaduras nós estamos. É como você pegar uma pessoa com uma ferida aberta, onde qualquer tapa que em mim doeria de um modo, quem está com uma ferida aberta, aquilo superlativiza. Ganha uma nova proporção aquele tapa, porque ela está machucada. E é interessante, de maneira negativa, que quanto mais a gente vai ficando refém desses corações quebrantados, machucados, dessas psiques rachadas, fragmentadas, que a gente cresce e aprende a trabalhar, ganhar dinheiro, casar, ter filho, mas tudo rachado. A gente desconfigura a nossa identidade. A gente não sabe se aquilo que a gente está fazendo é o que a gente realmente gosta. Porque a gente não sabe se a gente está fazendo porque a gente gosta ou a gente está fazendo como fruto das machucaduras que nós carregamos. A gente não sabe se a gente casou com aquela pessoa porque a gente gosta realmente daquela pessoa ou a gente está querendo superar um pai ruim, uma mãe ruim e a gente está querendo provar algo para alguém. Aí, junto um machucado com outro machucado, como é que pode dar certo um casamento de gente dolorida? Duas feridas casando. E daí, o que vai acontecer com essas duas feridas? Elas vão ter filhos, todos machucadinhos. E esse ciclo doente só vai crescendo na nossa sociedade. Aí você vê suicídio, aí você vê depressão, aí você experimenta em você mesmo essas consequências de fragilização, não sabe lidar. Aí a gente busca métodos paliativos para dar uma acalmada. A gente busca remédio, terapia, tudo aquilo que ajuda, mas que aquele coração ainda está quebrantado. Aquele coração ainda está partido, aquela alma ainda está fragmentada. E quando eu falo alma, eu quero que você entenda algo que é muito simples, mas muito sério, que você entenda para você entender o que eu vou ensinar. Que nós, você e eu, somos divididos, para você entender, entre corpo, alma e espírito. Quem você e eu, somos seres espirituais. Eu sou um espírito. E eu tenho uma psique, uma alma. E eu habito em um corpo. Mas eu não sou o meu corpo. E eu não sou a minha alma. Eu sou um espírito. E o meu corpo, você está vendo. A minha alma é esse corpo psíquico. Com emoções. Com gostos. Com vontades. E a maioria de nós tem essa psique, essa alma, esse corpo psíquico todo machucado, todo fragmentado. E como resultado disso, nós construímos famílias, emprego, sociedade, nós casamos, nos separamos, votamos, fazemos tudo a partir desses corações fragmentados, dessas almas fragilizadas. Só que a boa notícia do Evangelho, e graças a Deus por isso, é que Jesus, ele, num momento do ministério dele, ele abre o livro de Isaías e ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. A unção
de Deus no ministério de Jesus, ele fala, é justamente para curar os corações partidos, as almas fragmentadas, as psiques rachadas, as dores enraizadas, justamente para que, uma vez que a raiz em nós vai se curando, uma vez que o nosso coração vai se restaurando, a nossa alma vai se acalmando, vai se pacificando, o fruto disso na nossa vida, na nossa existência, é que vai causando um efeito cascata positivo. Porque não adianta eu querer, eu não consegui resolver isso, essa amizade machucada, então eu brigo com a amiga e eu saio dessa amizade. Só que a minha amizade só deu errado porque eu estava machucando, lidando com outra pessoa machucada. Aí eu vou para outra amizade e entro igual. Eu saio de um casamento e vou para outro igual. Eu abandono um filho e tenho outro, dá igual. Porque enquanto eu não curo, enquanto eu não trato a raiz do problema, os frutos vão mudar a cara, mas serão sempre da mesma qualidade, frutos doentes. Aí Jesus ele fala, hoje se cumpriu essa escritura. Hoje se inicia sobre vocês, sobre nós, sobre a terra, o ano aceitável, o ano do favor, o ano... E quando ele fala o ano, não diz, obviamente, 365 dias, um novo tempo, aonde seria liberado, e já foi, o favor de Deus para restaurar os corações humanos, para curar os corações partidos, para abrir, para que eu não enxergue mais com um olhar cego, machucado, fragilizado, mas que o meu olhar seja curado, purificado, para que eu ouça com novos ouvidos, para que eu interprete a vida a partir de um coração restaurado. E é sobre isso que nós vamos falar nesses dias. O quanto o Evangelho da graça de Deus, a boa notícia que Jesus fala, esse é o Evangelho que eu prego, ele fala. O Evangelho do ano aceitável, da graça de Deus, que esse Evangelho, ele fala, tem o poder para curar corações feridos, para restaurar almas fragmentadas, para regenerar pessoas machucadas. E Paulo ele repete isso, escrevendo aos Romanos, onde ele diz assim, eu não me envergonho, no capítulo 1, no versículo 16, ele fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar o homem. E a palavra que ele usa de salvar vai muito além de que simplesmente se eu morrer aqui hoje, eu vou para o céu, que por si só já é uma glória maravilhosa. Mas é a certeza de que enquanto eu estou aqui na terra, eu não somente caminho na certeza de que o Evangelho me garante que eu irei para o céu, mas ele me garante que eu prove um pouco do céu aqui na terra. Que o Evangelho vai curar, a palavra salvar vem de cura, restauração, reintegração, pacificação, é tudo aquilo que acolhido em mim pela fé vai restaurando o meu coração, vai curando, vai salvando, e ele diz que ele é o poder, é o dínamos, a palavra usada ali é dínamos, que é o mesmo que você usa para dinamite, que uma vez que o Evangelho vai entrando em mim, como compreensão, como acolhimento de fé, como se um poder de dinamite em mim fosse percorrendo a minha existência. E para isso nós vamos meditar em algumas verdades do Evangelho que são essenciais, são fundamentos pelos quais a sua existência precisa estar embasada para que o Evangelho tenha esse poder efetivo dentro de você. E a primeira compreensão, a primeira verdade do Evangelho que você precisa entender, que parece simples, mas não é que Deus sempre está em paz comigo.
nunca me punindo, nunca irado. Vou falar de novo. Uma verdade do Evangelho, desse ano aceitável, desse ano do favor, desse ano da graça de Deus para mim, que conforme eu for acolhendo essa compreensão, vai por si só curando o meu coração, vai clinicando, tem esse poder terapêutico dentro de mim, é que Deus sempre está em paz comigo, nunca irado, nunca me punindo. Aí você fala, mas o que isso tem a ver? Tudo. Porque uma pessoa que vive com essa tensão com o eterno, com uma dimensão que ele não enxerga, que ele só ouve, mas que é uma divindade, mas que ele vive numa tensão interior de Deus está querendo me punir, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que fazer tudo certo, eu não posso errar, eu não posso pecar, eu não posso fazer nada de errado. Essa tensão interior é um solo para o qual tudo de ruim cresce. E a certeza de que, conforme Romanos, no capítulo 5, versículo 1, Paulo diz assim, justificados pela fé, temos paz com Deus. Paz com Deus. A certeza de que, apesar de mim, apesar das minhas relatividades, apesar do fato de eu ainda pecar, apesar do fato de eu errar, apesar do fato de eu falhar, de eu ter sentimentos ruins, desejos ruins, apesar de eu ter essa alma toda fragmentada, apesar disso, Deus nunca se ira comigo. Deus sempre está em paz comigo. Deus nunca está com raiva, querendo me punir, te pegando. Isaías 53, se você ler o texto, fala da cruz, onde diz assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Então, Isaías 53 risca a cruz de Jesus. Aí chega Isaías 54. E em Isaías 54, por causa da cruz, por causa do sacrifício de Jesus, o texto diz assim, Isaías 54, todo o capítulo, mas a partir do 1 até o 10, resumindo, o texto fala assim, que por causa da cruz, por causa do sacrifício de Jesus, o texto fala assim, eu fiz uma aliança com você, que eu nunca mais irei mirar com você. Uma aliança de paz. Toda vez que você fizer, e a gente faz o tempo todo, que a gente dê motivos de ira, motivos de punição, existe uma aliança por causa da cruz de Jesus, que toda vez que o Henrique der uma vacilada, a cruz estabelece paz. Uma aliança de paz, uma aliança de paz, nunca de ira, nunca de punição. Aí a Catiusca, com 95 anos de igreja, fala assim, não pode, gente. E aqueles negócios que eu penso, e aquelas coisas que eu sinto, mas é porque não é por sua causa. Não é por minha causa que Deus está em paz comigo. Não é porque eu faço tudo certo que Deus está em paz comigo. Não é porque eu nunca erro que Deus está em paz comigo. Não é porque eu acordo sorrindo e cantando musiquinha gospel. Não é porque eu ando de joelho, orando o tempo todo. Não! É por um único motivo. Porque Cristo levou sobre si toda a ira, toda a punição. O castigo que viria sobre mim foi sobre ele. E por causa do castigo ser já consumado, hoje eu posso descansar em paz. Então, Isaías 54 diz assim, eu jurei que sempre estarei em paz. Quem disse isso não fui eu, foi Deus. Que apesar de você, da sua relatividade, das suas fragilidades, dos seus erros, e você tem que lembrar disso, guardar isso dentro de você e crer nisso nos seus dias de fraqueza,
Nos seus dias, aonde aquela ferida parece que está exposta, vazando pus, afetando tudo em você. Aí, nessa hora, você tem que lembrar que apesar de eu estar em guerra comigo mesmo ainda, Deus não está em guerra comigo. Essa visão que a religião criou de um Deus bélico, um Deus de guerras, onde somos um exército de guerra, e a gente marcha, e a gente luta, tem nada a ver com Cristo. O Evangelho, ele fala, ele está em paz, mesmo quando eu estou em guerra, mesmo quando o meu coração está aflito, mesmo quando o meu coração está machucado, mesmo quando eu oscilo, mesmo quando eu fraquejo, mesmo quando eu caio, eu preciso saber que mesmo caído nas minhas relatividades, Deus permanece em paz comigo. Ele nunca mais se ira comigo. A boa nova do Evangelho é que Deus nunca mais se ira com você. A boa nova do Evangelho é que Deus nunca mais vai punir você. Por quê? Porque a minha punição já aconteceu. Porque o meu juízo já aconteceu. Jesus, ele diz lá em João 5, ele fala, aquele que crê em mim não entra em juízo, pois já passou da morte para a vida. E ele repete no Evangelho de João, o apóstolo João diz assim, em 1 João 4, ele fala, porque o medo, essa tensão interior que você e eu sentimos, pressupõe você, mesmo que você não consiga construir essa reflexão, mas você sente isso do seu inconsciente, pressupõe juízo. Você teme porque você acredita que você será julgado, punido. E quando você falha, e quando você erra, isso cresce em você como condenação, como culpa, como medo. Aí você fica um imã de coisa ruim, porque você está um poço de medo. E quando você falha, aí o seu coração fica em guerra. A sua consciência está agitada, porque você pressupõe juízo, condenação. E 1 João fala que o amor dissipa o medo. Quando você tem certeza que Deus está em paz com você, mesmo quando você faz tudo errado, mesmo quando você oscila, mesmo quando você se machuca, o seu coração vai se acalmando, a sua consciência vai se pacificando. E eu preciso compreender que não existe possibilidade de uma alma ser restaurada, de uma psique, de um corpo psíquico, das minhas emoções, tudo aquilo que eu desejo ser curado, restaurado e que afetará a minha saúde, afetará as minhas relações, afetará o meu trabalho, tudo é afetado pela minha vida interior. Mas não tem possibilidade de eu viver uma alma restaurada, uma alma curada, enquanto eu não crer na boa notícia do Evangelho. Por isso é Evangelho, porque é boa notícia de que Deus está o tempo todo, não por minha causa, mas por causa de Jesus, em paz comigo. E mais do que isso, Ele não somente está em paz comigo, mas que o que Ele pensa ao meu respeito são pensamentos de paz. Jeremias 29, versículo 11, diz assim, eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. É você crer que no dia que você está um caos interior, os pensamentos de Deus sobre você não são de ira, não são de punição, mas são de paz. É isso que vai acalmando, vai te colocando o seu coração em um lugar de descanso,
para que o Espírito Santo comece a regenerar, curar, integralizar a sua alma. Uma alma machucada, quebrantada, não se cura na tensão, não se cura no medo. Esse é o grande equívoco da religião, é pegar alguém todo machucado pelo pecado, pelo mal que essa pessoa fez a si mesma, pelo mal que fizeram a ela e que ela repetiu, como eu disse, pessoas feridas ferem pessoas. É imaginar que se eu colocar um bando de lei e de punição e colocar na equação o diabo, o inferno, as trevas, maldição, eu vou fazer algum bem para a mente dessa pessoa, para a alma dessa pessoa. E não, eu só gero um pavor interior que ela pode até corrigir algumas coisinhas, mas dentro dela nunca descansa. O dentro dela nunca está em paz. Eu tenho que entender que os olhos de Deus a meu respeito não são como os meus olhos ao meu respeito. Como Deus me enxerga e como Deus enxerga a cada um de nós não tem nada a ver com a gente enxerga de maneira muito rasa. A gente olha para a Madre Teresa e chama de santa, e olha para a moça lá da Rua 200 que está vendendo o corpo dela e coloca ela no inferno sem nem saber o nome dela. Porque a gente enxerga de maneira rasa. Eu gosto de um texto, e ele se repete algumas vezes nos evangelhos, quando Jesus, diante da multidão, ele não estava diante de uma igreja evangélica, católica, budista, não, ele estava diante de multidão. Diante de uma multidão, ali tinha gente adúltera, ali tinha gente ladrão, ali tinha assassino, era uma multidão que não sabia nada de nada, não tinha religião, era uma multidão. Os nossos olhos, o olho da religião, o olho da moral, olha ali e fala ali ó, o grupinho das prostitutas, o grupinho dos corruptos, o grupinho dos mentirosos, o grupinho dos... E a gente julga nesse pressuposto, da cara para fora. Os olhos da graça, que Cristo é a graça de Deus encarnado, o texto diz assim, que Jesus olhou a multidão e teve compaixão. Compaixão é isso, é um amor visceral, apaixonado. E ele diz assim, porque ele viu aquela multidão toda machucada, fala como ovelhas sem pastor. Aquelas pessoas só estavam do jeito que elas estavam, porque elas estavam com o coração todo machucado. Elas precisavam que o coração delas fosse apacentado, fosse amado, fosse acalmado, fosse curado. E ele estava olhando uma multidão que qualquer moralzinha de 1,99 julgava e determinava o fim eterno. E ele olhou e ele falou, só estão machucados. Só estão feridos. Eles só precisam de alguém que cuide do coração delas. É você e eu. A gente se faz mal muitas vezes porque inconscientemente a gente carrega muita marca dolorida dentro de nós. A gente faz mal para o outro porque a gente, querendo se punir, a gente acaba punindo o outro. E a gente ferido vai acabar ferindo os outros. E a gente só vai relaxando, se acalmando interiormente, quando a gente crê que do início ao fim, nos meus bons e nos meus piores dias, por causa do sangue de Jesus sobre mim, por causa da graça de Deus derramada sobre mim, Deus está sempre em paz comigo, nunca irado, nunca querendo me punir. E você precisa lembrar disso o tempo todo. Deus está em paz comigo. Deus está em paz comigo, nunca em guerra contra mim. Porque as suas guerras interiores, elas passam por aí.
de que os seus erros, as suas falhas, os seus pecados, eles merecem punição, eles merecem juízo, eles merecem condenação. E daí, como você não consegue lidar com isso, você acaba se fazendo mal. E quanto mais condenado, angustiado, aflito você fica, pior você se faz, e pior você faz contra o outro. Aí você vira um bando de gente machucada machucando o outro. E é só quando o seu coração vai se acalmando nessa boa nova, porque é uma boa nova. Isso é evangelho. O evangelho é isso, é a boa notícia de que Deus está em paz comigo. Deus, e isso tudo, conforme diz Paulo em 2 Coríntios 5, tudo isso provém de Deus para conosco, é unilateral, isso é graça. Provém de Deus para conosco, que se reconciliou comigo por causa de Jesus, não levando em conta os meus pecados. Essa é a boa notícia, esse é o ano aceitável, é crer que Deus está em paz comigo e derramou graça sobre mim, e Ele me enxerga a partir dos olhos da sua graça, com o sangue de Cristo. Mesmo nos piores dias da Deise, ele olha, ele não vê os pecados da Deise, ele vê Cristo. Ele está em paz. E não somente em paz, mas com os pensamentos de paz ao meu respeito. Segunda verdade que você precisa guardar para que esse processo terapêutico da graça de Deus dentro de você aconteça, primeiro é que Deus está sempre em paz comigo, nunca irado, nunca me punindo. O segundo é que a cura, a restauração, esse processo todo acontece em mim sempre e unicamente por favor imerecido. Eu nunca vou merecer. É sempre pela graça. É sempre favor imerecido. Isso é muito fácil de você crer quando você está no chão. Mas daí você levanta do chão, você começa a acreditar que agora você tem que ficar em pé com as suas forças. Aí você jejua por cura. Aí você anda de joelho por cura. Aí você vai para a Aparecida de joelho para cura. Aí você se unge por cura. Aí você dá dinheiro por cura. Tudo, essa aflição é porque você e eu, a nossa natureza e o mundo todo caminha nesse mesmo fluxo, ele é meritocrático. Você tem que fazer para merecer. Se você faz o mal, você merece o mal. E se você faz o bem, você merece o bem. Então, você vive nessa tensão porque, tá bom, Jesus até me deu uma salvada. Mas aqui, enquanto eu estou aqui na terra, eu estou na minha. E eu tenho que merecer tudo. Aí você vive nessa aflição de tentar impressionar os céus, ou quem sei lá que você diz crer, para que algo aconteça de bom em você pelo seu merecimento. Aí você vive essa tensão interior de tem que ser perfeito e tem que estar tudo certo contigo, porque senão Deus vai te dar uma maldição e Deus vai deixar você se acidentar. Deus vai te colocar um câncer, ou pior, daí você está com uma depressão, aí você está com pânico, aí você está com ansiedade, aí você está com todo tipo de doença interior ou física, daí você fala, mas eu mereço, eu não posso, eu não vou, e você fica nessa aflição, tentando convencer os céus que você merece ser curado, e você não merece, nem eu mereço, cura é para quem não merece. Cura é para quem não merece. É pela graça. É favor imerecido. Sabe o que significa graça? Favor imerecido. Favor imerecido é graça. E se é graça, é favor imerecido. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, ele diz lá no versículo 5, para aqueles irmãos que tinham entendido o evangelho da graça, para ir para o céu. Mas eles não tinham entendido para viver na terra. Aí ele fala assim, o que aconteceu com vocês?
Que vocês começaram bem crendo pelo Espírito, agora vocês estão querendo se aperfeiçoar pela carne? Pela força do braço de vocês? Merecer ser abençoado? Merecer ser curado? Merecer ser restaurado? Isso é ruim para a nossa carne, porque a nossa carne, a nossa natureza gosta de merecer. Mas isso é horrível, porque quando você está mal, oscilando, fraquejando, nessa corrida em busca do tesouro perdido, ungido, daí você dá uma vacilada, você fala, e agora? Vai voltar tudo. E volta, amigo, porque com medo, com culpa, volta tudo e te arrebenta por dentro. Você tem que crer que do início ao fim, sempre é pela graça. É sempre favor imerecido. E esse favor foi derramado sobre mim, e é o mesmo favor que me cura. Paulo diz assim aos Gálatas, ele fala, foi pelo que vocês fizeram, pelas leis que vocês obedeceram, ou foi pela fé naquilo que vocês ouviram, que milagres aconteceram em vocês? Isso está dizendo que é o ouvir da graça de Deus que faz com que, pela fé, o meu coração vá acolhendo e apenas recebendo cura, recebendo favor. Eu não mereço, nunca vou merecer. Nos meus melhores dias eu não mereço, nos meus piores dias eu não mereço, mas é por favor merecido. E quando eu tento merecer, e quando eu tento barganhar com Deus, Romanos e Gálatas fala que eu anulo a fé e anulo a graça. Porque se é pela graça, se é pela fé, não é pelas obras. E se eu tento merecer pelo que eu faço, fala que a fé é anulada e a graça é anulada. Eu caio da graça. É como se você tivesse com toda a graça de Deus já derramada sobre você e você fechasse a porta da fé e tentasse fazer por merecer. E tentasse ser bom para impressionar os céus. E tentasse ser justo. E tentasse ir para a igreja. E tentasse fazer tudo certo. Para que, quem sabe, pela tua insistência, você melhora. E daí você fica com aquela coisa angustiada. Agora, quando eu descanso das minhas obras e confio só na graça de Deus e não mais em mim, eu volto a abrir essa janela da fé. Porque a fé não é o que faz, é a mão que recebe. Eu só recebo e deixo entrar e fluir em mim toda a graça curadora, todo favor imerecido, que eu não mereço mesmo, é por graça. Eu não sou curado, restaurado milagrosamente porque eu fiz tudo certo, porque eu sou perfeito. É porque Cristo fez tudo certo. É porque Jesus obedeceu, não é porque eu obedeci. Porque Ele obedeceu até o fim, porque Ele consumou a obra na cruz em meu lugar e eu estou em Cristo, é por causa da obediência de Cristo, por causa da perfeição de Cristo, por causa da conquista de Cristo, é que o bem de Deus vai operar em mim. Então eu não estou buscando, tentando conquistar favor, bênção, cura, nada. Eu só recebo e descanso em fé em tudo aquilo que foi feito por mim. Porque eu não mereço, eu não consigo me fazer digno. Aí Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala assim, mas graças a Deus por Jesus Cristo, e nós agradecemos ao Deus Pai, ele fala, porque Ele nos dignificou, nos qualificou e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual nós recebemos a herança dos santos no reino da luz. Eu não fiz nada. Isso que é apavorante para a minha carne, porque eu queria merecer e eu não vou merecer. Mas Cristo não somente fez, mas como Ele me qualificou para eu receber
A sua tentativa de merecer justamente te deixa mais aflito, mais doente. É quando você tenta parar de merecer e você só recebe pela fé o que foi feito em seu favor, que algo começa a mudar dentro de você. O lugar de descanso é o lugar da cura, é o lugar da restauração. E como a gente vive numa sociedade de meritocracia, as religiões são de conquista, são de morais para impressionar os céus, só a graça de Deus para fazer a gente crer que eu não conquisto, eu só recebo. Eu só descanso no que foi feito por mim. Cura não é para quem merece, é favor imerecido. E a terceira compreensão do Evangelho que você precisa guardar dentro de você, terceira verdade, para a gente encerrar, é que se de um lado eu posso descansar de que Deus está sempre em paz comigo, nunca irado, nunca me punindo por causa da cruz, se a cura que se operará em mim, se a restauração do meu ser, conforme diz Jesus, ele fala, eu vim para curar o coração contrito, quebrantado, ferido, machucado, tudo isso é a obra da graça de Deus em mim. Aí você diz assim, mas se eu me faço mal, não vai me fazer mal? Lógico, se eu me faço mal, eu me faço mal. Mas não tem nada a ver com punição divina. Não tem nada a ver com ira dos céus. É só você se fazendo mal. Mas eu preciso crer que a base da compreensão do Evangelho, a base da nova aliança é que Deus me perdoou totalmente e para sempre. Os meus pecados, Hebreus no capítulo 8, ele diz assim, eu faço uma nova aliança com você, que eu serei o seu Deus, você será meu povo, você não vai precisar ninguém te ensinar nada, porque eu colocarei tudo dentro de você. E ele explica por quê. Ele fala, porque dos seus pecados eu não me lembrarei mais. E das suas iniquidades eu terei misericórdia. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura, um escândalo para uma religião. Pensar que apesar de eu ainda falhar, Deus não se lembra das minhas falhas. Apesar de eu ainda pecar, eu já peco perdoado. É isso que o Evangelho ensina. Hebreus capítulo 8 fala assim, você falha, mas os seus pecados eu não me lembro mais. Por quê? Porque o seu pecado foi julgado totalmente e para sempre na cruz. Hebreus, ele diz isso no capítulo 8, ele chega no capítulo 9 e no capítulo 10, ele repete 2 vezes, ele diz assim, se na velha aliança o sacrifício pelo pecado era todo ano você ficava se lembrando que você falhava, ele diz assim, mas na cruz, na nova aliança, o sacrifício foi de uma vez por todas, de uma vez e para sempre. Por causa disso, porque ele já foi julgado, eu já fui perdoado. Eu já fui perdoado para sempre. Eu nem tinha nascido. Eu vivo debaixo do signo do perdão de Deus. Qual que é o seu signo? O meu signo é a cruz. Meu signo é o perdão. Isso altera a minha existência. Eu saber que eu estou perdoado para sempre. Não há nada que eu faça que mude isso, porque perdão é graça. Eu não conquisto perdão. Eu não conquisto perdão. Eu não mereço perdão. É graça. É favor imerecido.
Eu sou perdoado. Acabou. Quando Jesus na cruz deu um brado, lá em João 19, ele disse tetelestai, que é está pago, está consumado. Acabou. A cruz rasgou o véu da história. Não é porque você não falha, não é porque você não peque, não é porque eu não erre, não, é porque Cristo foi julgado e foi punido e me perdoou para sempre. É por causa da cruz que que os meus pecados são perdoados. Daqui 20 dias, daqui um mês, daqui um ano, se Deus quiser, você vai estar tudo em paz, cada dia melhor, mas se não for o caso, se você estivesse fazendo muito mal, creio no que eu vou dizer, você vai se fazer muito mal, perdoado. Porque não foi por sua causa, você não conquistou, eu não conquistei isso. Eu não perco o que eu não conquistei. É graça, é favor imerecido. Porque quando Deus me olha, Ele não vê mais o meu pecado, Ele vê o sangue de Cristo. É por isso que o meu pecado foi perdoado para sempre. Dos seus pecados, eu não me lembro mais. Henrique, dos seus pecados, daqui 25 anos, eu já não me lembro. Não há possibilidade. Porque Deus quis assim, é graça, é favor. É uma aliança que Deus fez. A base da nova aliança é essa. Graça fluindo, me curando, restaurando, integralizando a minha alma, regenerando tudo aquilo que está machucado dentro de mim. Só é possível quando eu descanso no fato consumado do meu perdão eterno. Enquanto eu ainda não crio nisso, enquanto eu falo da boca para fora, mas dentro de mim eu ainda tenho medo, enquanto da boca para fora eu digo algo, mas dentro de mim eu ainda acho que pode ser que Deus mude de ideia no processo, e daí você ouve um religioso, um padre, um pastor, e todo mundo falando, não, você tem que merecer, você tem que merecer, você tem que merecer. Daí você começa o domingo se sentindo o anjo Gabriel e termina a sexta-feira se sentindo um Lúcifer. Porque daí quem determina a sua espiritualidade são os seus sentimentos. E eu não sou perdoado porque eu sinto. Os meus sentimentos, eles são um conglomerado de histórias. Eu sinto muita coisa que é mentira. Às vezes eu me sinto sujo. Às vezes você se sente um pecador fedido. Mas creia no que eu vou falar, os seus sentimentos estão equivocados. Porque dos seus pecados ele não se lembra mais. Eu sou perdoado mesmo quando eu não sinto nada. Eu não sou perdoado quando eu me sinto perdoado. Eu sou perdoado por causa da cruz. Por causa da graça que se derramou sobre mim. Por favor imerecido. Eu não mereço ser perdoado. Eu não conquisto o meu perdão. E eu não preciso sentir o meu perdão. Eu sou perdoado. Eternamente. E completamente. Quando eu vou crendo nisso, algo vai mudando dentro de mim. O meu coração crendo que Deus está em paz comigo. O meu coração crendo que tudo é favor imerecido. Eu não conquisto, eu só recebo. E o meu coração crendo que tudo isso é possível porque eu já estou perdoado. Porque o meu juízo aconteceu. Porque as minhas iniquidades foram apagadas. Hoje, tudo aquilo que é falha, tudo aquilo que é fragilidade, tudo que é fraqueza em mim é tratado com graça. Não com juízo mais. O seu pecado,
Ele é um pecado de você para você, mas não atinge os céus, porque hoje Deus te enxerga a partir da cruz. Isso é a boa notícia do Evangelho, apesar de mim eu sou perdoado para sempre. Quanto mais isso vai sendo absorvido dentro de mim, quanto mais isso vai sendo acolhido como Evangelho, como boa notícia. Eu ter que merecer não é boa notícia, é só mais do mesmo. Qualquer palestrinha aí me ensina isso. Vai, levanta cedo, corre atrás e você conquista. A boa notícia do Evangelho é Romanos 4. É assim, eu não trabalhei e recebi tudo pela graça. Duvida? Leia lá, Romanos 4. É aquele que não trabalhou, recebeu o salário. Eu não trabalhei, eu não conquistei. Alguém trabalhou. Alguém conquistou. Alguém merecia. Jesus merece. E eu estou nele. Por isso eu começo a ser qualificado para merecer. Não nas minhas obras, não na minha performance, não na minha obediência, mas na obediência da cruz. Aí, a nova aliança começa a fazer sentido para mim, que eu estou debaixo da graça. E é o favor imerecido que vai me curar. É o favor imerecido que quanto mais eu vou acolhendo isso dentro de mim, Paulo fala, o Espírito Santo opera milagres em mim. Cura, restauração, que afeta a minha saúde física, porque a minha alma está sendo restaurada, é fruto da graça de Deus. Isso afeta o seu casamento, isso afeta as suas finanças, isso afeta o seu trabalho, isso afeta tudo em você, porque conforme é o nosso coração, é a nossa existência. E se o meu coração está rachado, a minha existência está toda fragmentada. Mas o Evangelho, Jesus fala lá em Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim para curar o coração quebrantado. Mas eu não me deixo ser curado enquanto eu estou tentando ser curado. Eu não me deixo ser curado enquanto eu estou querendo merecer ser curado. Aí Cristo morreu inutilmente. Se eu mereço, Cristo não precisava morrer. Mas é quando eu olho para a cruz e descanso, e quando eu fico em paz, a guerra cessa, e eu creio que é favor, e eu creio que a graça que já está em mim, algo começa a se alterar. Eu entro nesse processo terapêutico, que, como eu dei o nome, numa clínica da minha alma, onde a minha psique, as minhas emoções vão sendo restauradas, porque a guerra vai sendo cessada dentro de mim. Porque o medo vai indo embora dentro de mim. Porque a tensão da punição, da meritocracia vai se acalmando dentro de mim. Pela certeza de um perdão eterno. Quando a gente internaliza isso, e isso não é de uma hora para outra, porque você está o tempo todo tendo que fazer por merecer, mas pelo ouvir do Evangelho, isso vai sendo internalizado dentro de você, você vai sendo imergido no rio da graça de Deus. Não porque você mereça estar lá, mas porque Jesus te colocou lá. O sacrifício dele me dignificou para mergulhar no rio da graça de Deus. Amém, queridos?